A ideia inicial da Zona Franca de Manaus foi do deputado Francisco Pereira da Silva, naquela época para ser um Porto Franco de Manaus. Foi então criada pela Lei número 3.173, de 6 de julho de 1957. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em 23 de outubro de 1951. O engenheiro e relator Maurício Jopper foi quem definiu a criação não de um Porto Franco, mas sim de uma Zona Franca. O presidente Castelo Branco assina em 28 de fevereiro de 1967 um decreto-lei no qual a Zona Franca de Manaus foi reformulada, abrangendo um raio de 10.000 km², com um centro industrial e o outro agropecuário, dotados de condições econômicas que permitissem o desenvolvimento da região em razão do isolamento econômico que a Amazônia estava sujeita na época. O objetivo era atrair à região amazônica indústrias que trouxessem progresso para a região. Em 28 de agosto de 1967, pelo decreto de número 61.244, é criada a Superintendência Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, entidade autárquica com personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. Os incentivos fiscais criam, então, na região vantagens às relações e outros pontos do país. Dessa forma, novos investimentos são atraídos para a Zona Franca de Manaus. A partir de 1972, começam a ser implantados os primeiros projetos industriais da Zona Franca. O produto era importado, acabado e as partes e peças restantes eram montadas para operários amazonenses. As incenções fiscais fornecidas como meio de incentivos são administradas pela SUFRAMA ou pela SUDAM. Os numerosos turistas encontravam ali o que havia de mais moderno no setor industrial. Manaus passa então a ampliar os seus serviços, novas empresas são registradas e parecia então ter encontrado um substituto à borracha, que no século XIX a fez uma das 5 cidades mais ricas do mundo. Quando a Zona Franca foi efetivamente instalada em 1967, Manaus era uma cidade que possuía as ruas e calçamentos de pedra pacata e possuía 245.000 habitantes. Hoje, os calçamentos antigos foram recobertos por asfalto, possui ruas largas e os antigos casarões de fachada imponente vão sendo substituídos por arranha-céus. Hoje, existe ainda o polo industrial de Manaus, o polo agropecuário e o polo de biotecnologia, promissores para a economia local.